Você tem problema com os seus animais de estimação? Morrem os seus animais de estimação? Tem uma pessoa que, acerca desse assunto, postou o seguinte comentário: Boa noite, Elias. Você comentou em um vídeo que não é um bom sinal quando morre um animal de estimação. Eu estou com o coração partido. Perdi 2 dos meus cachorros em menos de 2 meses. E ontem meu filho perdeu um dos cachorros dele. Meu filho está muito triste, chorando muito. A primeira estava comigo há 14 anos. Ela passou por uma cesariana, mas morreu no dia seguinte. Eu vi ela dar o último suspiro. O segundo estava fazendo quimioterapia, mas estava bem. Ele entrou num cômodo onde guardamos milho e encontrou veneno. Ele lambeu, eu tentei socorrer, mas ele morreu nos meus braços. O que morreu ontem estava com infecção de urina. Eu acabei de aplicar uma injeção da medicação que ele estava tomando. Ele se levantou, bebeu muita água, então desceu a escada junto comigo. Ele caiu nos meus pés. Eu abracei ele. Ele era muito grande. Ele deu um suspiro e morreu. Eu ainda tenho 5 cachorros. Estou com medo de perder eles. Você pode falar um pouco mais sobre esse assunto, por favor? Bom, quantas ferramentas de auxílio o Todo-Poderoso criou ou deixou os humanos criarem para a autoproteção? É incontável, não tem como contar, são infinitas, por quê? Porque nós somos criados por um ser infinito e tudo que o Criador fez é infinito. Agora, por qual ferramenta você quer se pautar para ajudar você a ter uma melhor vibração no seu ambiente? Existe oração, existe mantra, existe arquétipo, e ali vai. Mas por que os animais estão morrendo? É claro que tem uma vibração muito negativa no ambiente. Magia negra. Elias, o que é magia negra? Magia negra. As pessoas pensam que eles vão lá, mexem com animal, com sangue, com vela, numa caverna, num centro espírita ou num lugar macabro. Mas não. A magia negra já acontece quando 2 pessoas ou mais falam mal de uma terceira. Elas já estão criando ondas negativas. Magia negra é onda negativa, que uma vez criada, ela fica ressonando no endereço destinado. E quando a vibração daquele endereço destinado baixa, aquelas ondas têm poder de atuação. Enquanto as ondas do destino vibram alto, aquelas ondas vão e vão batendo e se dissipando, mas elas não param. No momento que essa vibração baixar, aí começa a acontecer as coisas ruins lá no endereço. Pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente. Então, pode ser que as pessoas mentalizam contra você, contra a sua família ali. E essas ondas estão vindo e elas estão pegando nos animais. As ondas negativas ou ondas de magia negra, é tudo a mesma coisa. E aí, inclusive, existem pessoas que elas procuram outras para falar mal de uma terceira, porque elas têm consciência desse poder. Elas sabem que pensamentos são magnéticos. Mas se você falar para elas sobre pensamento magnético ou ondas de vibração negativa, elas vão dizer que não acreditam nisso, que isso é bobagem, é loucura, que isso aí é coisa de doido. Mas elas falam isso para não abrir a sabedoria delas para os demais. Então elas procuram alguém para estar falando mal daquela pessoa, daquele desafeto lá. Mas elas, na verdade, elas sabem o que estão fazendo, produzindo ondas, alterando o astral do desafeto.
São pessoas extremamente espertas, que não dividem o seu saber. Elas, inclusive, não querem que os outros saibam. Elas jamais vão chegar e vão dizer assim: olha, eu vim aqui conversar com você, mas eu gostaria que eu e você falássemos mal daquela pessoa lá, ó. Porque quando nós falamos mal de alguém, nós criamos ondas magnéticas em desfavor, ondas negativas. Elas saem do nosso mental e ficam emanando sem parar. Elas não vão fazer isso. Por quê? Porque alguém pode fazer isso contra elas, aprender a fazer, e elas não querem, né? Então são pessoas extremamente sabidas. Quando essas ondas são emitidas por pensamento de terceiros ou por vibração de qualquer espécie de conversações ou vibrações da própria magia negra em si, essas ondas vêm no ambiente, vêm no endereço da pessoa, onde a pessoa é e aonde ela está. Mas, nesse caso, as ondas estão pegando, estão afetando os animais da casa. Se não tivesse esses animais, provavelmente as pessoas da família estariam doentes e morrendo. Porque essas ondas, primeiramente, elas tentam pegar nos equipamentos ali. Geladeira, micro-ondas, TV, etc. Não conseguindo acoplar, elas vão depois nos animais da casa, da família. E o gato é um animal muito espiritual, ele vê muito isso. Ele tem muito essa visão. O gato vê coisas que o humano não vê. E essas ondas, com essas informações aí, o gato consegue ver. Então, não conseguindo acoplar nos equipamentos, nos eletrodomésticos e nos eletrônicos da casa, essas ondas vão depois tentar pegar os animais. Não conseguindo pegar os animais ou não havendo animais para pegar, elas vão tentar pegar a pessoa ou as pessoas da casa ali. Porque toda onda tem informação. Tudo tem informação, na verdade. Na verdade, tudo é informação, como fala o professor Hélio Couto. Então, o que você precisa fazer é a ressonância harmônica do professor Hélio Couto para resolver esse problema. Porque a partir do momento que você faz a RH do professor Hélio Couto, o que é a RH? A RH é uma ferramenta que o professor Hélio Couto instituiu há muitos anos atrás, que ajuda as pessoas à distância, sem contato físico. Daí você vai ter uma percepção da própria pessoa que você é, como tem sido a sua atuação no planeta Terra, na terceira dimensão, e essa ressonância harmônica vai começar a cortar o poder aí de mecanismos extrasensoriais, mecanismos ocultos que estão atrapalhando a sua família. Mas é claro que não é um bom sinal um animalzinho morrer, né? Então, se os animais estão morrendo, é vibração negativa, mas se não fossem os animais, as pessoas estariam bem doentes, pode ter certeza. Por enquanto, as ondas estão afetando os animais. E é claro que se você não tomar providência, a tendência é sim de que aqueles animais restantes ali venham a ser aí pegos, né, por essa vibração negativa, atingidos por essa vibração negativa. E os problemas não acabam. Agora, tem pessoas que plantam arruda na frente da casa. A arruda, ela é uma planta que ela tem muita fama contra vibrações negativas. Tem pessoas que têm a imagem de São Jorge em casa. Mas Elias, é pecado ter um santo em imagem? Não é, isso é coisa inventada. A humanidade é cheia de ego. Um quer trapacear o outro. E ninguém ama, essa que é a verdade. Quando você faz uma oração para a Virgem Maria, para o São Jorge, você está cultivando um arquétipo. O que é um arquétipo? Um arquétipo a gente pode entender como uma consciência
que já experienciou algo. O que São Jorge experienciou? Ele, quando viveu, foi defensor dos humildes. Ele era amigo dos poderosos. E os poderosos queriam que ele tivesse mais próximo lá. O rei queria que ele estivesse no palácio. Mas quando São Jorge descobriu que eles perseguiam e matavam os cristãos, o São Jorge não quis amizade com ninguém do reinado. Quem é São Jorge? São Jorge foi uma consciência que procurou ser justa, procurou defender os humildes, os bons. Então, você pode acender uma vela para São Jorge, você pode ter um quadro de São Jorge na parede, você pode ter uma imagem de São Jorge na tela de fundo do seu celular. Nada disso é pecado, isso é ciência. Isso aí é algo positivo, porque você está cultuando um arquétipo. Numa linguagem arquetípica, você está falando para o universo que você aceita vivenciar no seu plano aqui no planeta Terra as informações daquele arquétipo ali que você tomou por santo ou por quadro na parede. Por quê? Porque quando o seu subconsciente vê aquela imagem, seja no quadro, seja na tela de fundo do celular, o seu subconsciente ele ativa qualificações relacionadas àquela imagem. Agora, é claro, você vai ter resultados ruins se você começar a colocar ali na sua frente ou cultuar de qualquer forma imagens negativas, como vão supor imagens de bruxas macabras, imagens de seres diabólicos, alguma coisa assim. Daí você começa a sair do bom senso. Então você pode baixar uma imagem de São Jorge na tela de fundo do seu celular. Você pode baixar a imagem de Jesus Cristo, porque os seres negativos odeiam, eles temem a Jesus Cristo. Eles não gostam nem um pouquinho. Você pode, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética. Ali você encontra muitos materiais. Todos os meus vídeos estão organizados e facilita muito a sua busca. Então, eu tenho materiais ali com o nome de arquétipos. É uma playlist. Conheça esse assunto arquétipos. Para você trabalhar no seu cotidiano. É de fácil aplicação e muito poderoso para ajudar a pessoa a ter resultados positivos. Né? Então, você pode também utilizar o arquétipo da borboleta, mas vai de você estudar um pouco os assuntos e ver qual metodologia você quer para fazer isso servir como uma antena para raio, aonde vai desviar essas ondas negativas que foram direcionadas para sua casa, para sua família. Tá? Algumas pessoas têm a espada de São Jorge, tá? Então nada disso é pecado, nada disso é errado. Agora, é claro, se a pessoa sente que a arruda não resolve nada, é claro que ela precisa mudar ali, buscar outra coisa. Mas existem inúmeras ferramentas que combatem o dito olho gordo, a inveja, as ondas negativas, né? Mas tem a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, que é um trabalho da mais alta divindade que eu recomendo para as pessoas. Até porque o professor Hélio Couto é homem da mais alta credibilidade em tudo aquilo que ele é e faz. E você pode trabalhar com os arquétipos para se defender também. Na verdade, não existe só 5 ou 6 ferramentas para se defender. Existem infinitas, porque nós somos criação de um Deus infinito e não finito. Então existem mantras na internet e tudo, mas qual é o problema? O problema é que às vezes a pessoa não tem uma certeza. Ela não faz aquilo ali na certeza. Porque quando você toma um gesto, você faz, na linguagem arquetípica, você está fazendo uma autoafirmação. Suponhamos que você baixou a imagem de São Jorge na tela de fundo do seu celular para se proteger de ondas negativas.
esse gesto está servindo como uma ferramenta arquetípica de auxílio na sua vida, mas esse gesto também já é uma autoafirmação. Só você não pode fazer isso na dúvida. Você está autoafirmando, não, eu me protejo com isso aqui. E a autoafirmação do ser humano é poder, imaginação, pensamento e falácia. Talvez os problemas podem ser também atraídos através da imaginação da pessoa, através da falácia, através do pensamento. Então é muito importante manter a vigilância sobre o que pensa, sobre o que imagina e sobre o que fala, tá? Mas nada melhor do que acompanhar gente boa para entender a cada vez mais e mais como funciona o universo. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Certa vez eu fui fazer um trabalho num lugar que eu precisava lá. Eu precisava abrir um depósito fechado que praticamente ninguém usava, mas eu precisaria ocupar aquele espaço. E tinham muitos sapos morando lá dentro. E tinha alguns sapos eu consegui expulsar de lá, porque eu queria um ambiente limpo, livre. E tinha um sapo que não ia embora, ele não saía. E eu também não queria usar um método agressivo. Pensei, né? Poxa, eu preciso ter consciência. Preciso também considerar o animalzinho. Então falei com a mente universal. Querida mente universal, por favor, assente na psique desse sapo de sair desse ambiente, porque eu não quero fazer mal para ele. Conscientize ele de que ele vai ser acometido aqui com algum tipo de coisa nociva se ele permanecer aqui. Porque eu não sei como fazer, mas sei que posso confiar em vós, querida mente universal. A cabo de alguns minutos, o sapo saiu de onde ele se escondia. Tinha uma porta nos fundos que dava para o mato. Ele pulou foi até a porta ali, ficou olhando da porta para fora. Ele chegou na porta, não pulou para fora. Ele ficou esperando um pouco, pensando, virado para o mato, ficou ali, pensando um pouco. Pensou um pouco, daqui a pouco pulou, foi embora. Ficou resolvido o problema. Então, Elias, quantos métodos existem? Inúmeros. Fale com a mente universal. Baixe um arquétipo. Pegue a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Etc, etc. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.